Eu confesso que eu ainda estou preso naquela história da Marielle, porque aquilo é uma coisa de uma profundidade de sordidez, né, que é assustadora até para velhas marafonas como eu, entendeu? É um troço. Aquilo é de chocar, né? Essa coitada e a família dela foram usadas e abusadas pela esquerda, né? Desde antes do crime já se sabia quem eram esses criminosos, né? Ela já estava num conflito com esses caras que vinha de décadas, né? O Lewandowski mesmo livrou a cara deles umas tantas vezes no meio do caminho, né? E cozinharam esse caso 6 anos para acusar o Bolsonaro, né? E com o aval do PSOL, que ela serviu, né? O cara de quem ela foi assessora, confessora e tal. Soltaram agora essa história para fazer fogo de encontro de manchete, porque o PT vinha naquela coisa, né? O fracasso das manifestações da esquerda, que foi um negócio assim também chocante, né? Perfeitamente adequado ao que eles merecem, né? Aí teve o retrocesso da delação do Cid, né? Aí o revertério no caso da Marielle, e aí o que vem? Bomba a embaixada do New York Times. Então, você vê que esses caras, meu, é tudo é tudo calculado, né? Inclusive isso, né? O desvendamento da morte dessa coitada aí, que virou uma peça de propaganda, né? Nada, esses caras não têm alma, né? Eles não têm, eles são diferentes da gente. Agora, essa coisa da embaixada, né, é aquele velho truque, né? Para você. Então, você começa como? Você ameaça o cara de linchamento por um crime que nunca aconteceu, tortura o cara por anos seguidos, e se ele reagir, você começa a dizer: ah, tá vendo? Isso prova que ele é culpado pelo crime que nunca aconteceu. Então, é sempre essa conversa, né, que me lembra um tratamento para as suspeitas de bruxaria que tinha na Inquisição, que me chamava muita atenção, né? Eles eram o seguinte: se pegava a mulher acusada de bruxaria, amarrava ela numa pedra bem grande, bem pesada, e baixava ela da ponte na água do rio, deixava ela lá embaixo por uns 15 minutos, né? E aí suspendia de novo. Se ela sobrevivesse, é porque era bruxa, e então ia para a fogueira. E se ela se afogasse, é porque ela não era bruxa, e então sua alma será salva. Era isso o esquema. Isso vai me lembrar esse troço que eles fazem aqui, né? Não tem escapatória. Qualquer coisa, nada se perde, tudo se aproveita, né? Qualquer coisa que o cara disser, fizer ou reagir às agressões dele, como foi o caso do próprio o golpe e o golpe, né? O golpe foi uma tentativa vã, né, de reação ao golpe, né, que estava acontecendo, né, durante toda a campanha eleitoral e depois na própria eleição e assim por diante, né? Então, que vai acontecer agora? Vão prender o Bolsonaro? Eu acho que não, acho que já refluiu essa ideia. Mas tudo é possível, né? Porque no Brasil de hoje, todo cidadão que deseja alternância de poder, eleições livres com contagem pública de votos, o devido processo legal, uma república com 3 poderes harmônicos, cada um no seu lugar, fiscalizando um ao outro ali, né?
e liberdade de pensamento e de crítica, todo cidadão que afirmar isso publicamente está sob risco iminente de prisão. Não é só o Bolsonaro, é qualquer um. Hoje você está na rede, né, que é vasculhada, né, pela ferramenta lá criada pelo seu Alexandre de Moraes, né, procurando por associação de palavras, como se faz na China, né? Qualquer coisa que você diga sobre ele, a pessoa intocável e impoluta do Alexandre de Moraes, ou qualquer outro membro daquela egrégia corte. Então, agora, sobre o Bolsonaro mesmo, ter ido lá, está na cara que ele foi para isso mesmo. Quer dizer, você tem direito de gostar ou de não gostar da atitude dele, de fazer qualquer tipo de julgamento moral sobre ela, você com você ali. Você tem direito de se colocar no lugar dele e avaliar se é justo ou não fugir de perseguição política. E você pode se perguntar até como que foi que o New York Times teve acesso, né, a esses vídeos, né, se foi o sistema de espionagem brasileiro, né, que foi lá e arrancou aquilo das filmadoras da embaixada, se foi algum traíra da própria embaixada, ou se foi o serviço secreto americano, né, com a internacional golpista, né, porque hoje o mundo é isso aí, né? O New York Times, né? O New York Times também já escolheu o lado dele há mais de 100 anos e nunca mais mudou. O New York Times é o jornal do Walter Duranty, essa figura aí, né, que escondeu os crimes do Stalin, né, e a matança por fome de 20 milhões de ucranianos, né, escondeu isso do mundo durante décadas, né, e ganhou o prêmio Pulitzer de 1931, né, que o New York Times, que já foi criticado inúmeras vezes por isso, abriram vários processos, nunca devolveu esse prêmio, né, que esse cara ganhou. Esse cara é o exemplo do antijornalismo que você aprende, ou aprendia, né, na primeira aula de jornalismo. Né? Quem é o tipo do traíra da profissão? É o Walter Duranty, né, com o seu comportamento sistemático, comprado pelo Stalin, né, com poder, com mulherada, com drogas, ele vivia lá num surubão permanente. É isso aí. Esse é o New York Times que continua como sempre foi. Esse cara, esse Walter Duranty, ele acabou sendo furado por um inglês, que era um sujeito que saiu do serviço diplomático inglês, e um menino de 30 e poucos anos, né, que saiu do serviço diplomático inglês e virou jornalista, né, e que sabia, pelas fontes que ele tinha diplomáticas, o que estava acontecendo na Rússia. E foi para lá, né, foi para lá e entrou na Ucrânia, tudo por baixo do pano. E contou para o mundo, mostrou para o mundo o que estava acontecendo lá. 20 milhões de mortos por fome, canibalismo, cenas terríveis e tal. Então, cara, esse menino acabou depois, em outra missão, em outro país, anos depois, sendo assassinado pela KGB, porque foi o cara que entregou o Stalin pela primeira vez. Nunca foi perdoado. Esses ódios que a gente está assistindo aqui reeditados são históricos, tradicionais nessa gente. Eles são assim. Eles vão atrás do cara, perseguem o cara até triturar ele. Né? Então, quer dizer, desde que o socialismo dividiu a humanidade em duas, né, tem jornalista, com aspas, né, que aplaude essas falcatruas e faz esse tipo de papel. Né? Porque o jornalismo é um dos palcos da guerra cultural, né? da guerra ideológica, da luta pelo poder. Então, ele jamais vai estar livre desse tipo de contaminação. Agora,
isso posto a parte jornalística dessa história da embaixada, né, o certo é que qualquer governo minimamente democrático não tem nada que se meter nisso. Qualquer um, num governo que se afirma democrático, pode dormir aonde ele quiser, né? E segundo aí a esquerda identitária, né? Com quem e até com que ele quiser. Né? Vale cachorro, vale qualquer coisa. Né? Então, mas como o nosso governo não é, né? Nós estamos vivendo numa ditadura, e é por isso que o Bolsonaro foi lá se abrigar nos húngaros, né? A gente nunca sabe. Né? No Brasil de hoje, vale tudo. Não existe qualquer limite moral. Esse caso da Marielle matou os últimos pruridos que pudessem haver, né, com o que foi revelado. Né? Apesar do esforço aí das televisões aliadas do golpe, o cacete para separar uma coisa da outra, está nítido isso aí. Né? Quem são esses brasão? Quem não conhece esses brasão do Rio de Janeiro? Esse cara começou a matar lá em 1987, né? Esse Domingos Brazão. Né? Todo mundo sabe o que ele faz, como ele faz, por que ele faz. Né? E a Marielle estava na parte contrária, porque o que eles estavam fazendo? A mesma coisa que o PT faz aqui em Guarapiranga, né? Botando favelado, miserável em áreas de proteção, né? Com a promessa de depois, se votar nele, para ele legalizar o teu pedaço. Só que no Rio de Janeiro isso já evoluiu para uma indústria imobiliária. Né? Os caras constroem prédios, né? Criminosos constroem prédios que frequentemente desabam e vendem por esses miseráveis. E é isso que esses brasão faziam lá. E a Marielle estava na parte contrária, né? Alertando o pessoal daquela periferia lá do Rio de Janeiro para não entrar nisso e tal. Então, desde sempre, ela está condenada por esses caras. E aí vem com aqueles requintes de Rio de Janeiro, né? Onde os dois assassinos, um é deputado federal, outro é do Tribunal de Contas do Estado, né? Aí um dos executores é o chefe de polícia, né? O cara que fica embaçando durante 6 anos essa história é o delegado da Delegacia de Homicídios, né? E todos esses caras sentaram lá com a família dela, tal, no dia seguinte do crime, para jurar que iam resolver aquilo, que não ia ficar barato. Tudo isso era um jogo de carta marcada, que só foi desvendado agora, neste momento, por isso, para fazer um fogo de encontro. Porque tudo que apareceu, nesse caso, agora, já se sabia desde sempre. Eu fiz uma pesquisa minuciosa dessa história. Não é possível você ser um morador do Rio de Janeiro e não conhecer esses personagens todos, né? E saber, desde o primeiro dia, né, que isso aí era o que é. Né? Agora, como entrou o Bolsonaro no meio do caminho, a esquerda toda se compôs, inclusive os amigos, os caras que ela trabalhava, para embaçar isso durante 6 anos, para ficar acusando o Bolsonaro. Mas desde o primeiro dia eles sabiam quem matou a Marielle, quem mandou matar, quem matou, sabiam tudo. Enfim, essa gente, que está aí agora fazendo interrogatórios ao pai do Mauro Cid. Né? A Polícia Federal, gente, não quer saber nada do pai do Mauro Cid. Tudo que tinha para saber dele, ela já sabe. Já fez esse interrogatório lá atrás.
mentiram sobre as movimentações financeiras da família dele, né, porque foram lá pressionar a mulher, a filha, o sogro, o pai, todo mundo dessa família foi chantageado, ameaçado, tudo se quiser, para montarem uma história de que eles tinham uma movimentação de 2 milhões e não sei quanto. Mentira! Os bancos demonstraram para eles que é mentira e eles nunca se retrataram disso. Continuam com essa conversa. Então, isso aí, voltar a interrogar o pai do Cid, é só para exercer terror sobre o Cid. A polícia política da ditadura lulista, que está lá no Supremo Tribunal Federal, pôs na lista dos torturáveis, né, todos os descendentes e todos os ascendentes, diretos ou indiretos, das vítimas que ela escolhe. Eles estão fazendo com o pai do Cid a mesma coisa que eles têm feito até com menina de 14 anos, filhas dos jornalistas aí que eles prenderam e desmonetizaram e exilaram e o diabo, que tentaram fazer uma vaquinha na internet para conseguir sobreviver. Esse herói da democracia, esse Alexandre de Moraes, foi lá e congelou a conta dessas meninas. É gente desse calibre que a gente está lidando. Então, cara, não tem. Isso aí vai para as raízes dessa luta. Né? Para essa turma, para a sociedade ocidental, né, tem a verdade como absoluta, quer dizer, ela está amarrada ao fato. Né? A verdade é aquilo que aconteceu. Né? Então, tudo. Para eles, não existe verdade. Né? A verdade é relativa. Né? A gente vem daquela extração do Platão, do Aristóteles, da cultura grega, né? Depois batizada com o cristianismo, com o judaísmo, né? Que botou uma. Eles é Marx e Gramsci, é outra prateleira. A sociedade ocidental se apoia totalmente nisso. Né? Deus está acima do homem, né? E é ele que impõe uma moral e uma ética. Para eles, o homem está acima de Deus. E se Deus não existe, tudo é permitido, como já falava o Dostoiévski lá atrás, né? Prevendo o que viria a acontecer na Rússia uns poucos anos depois, com o surgimento do Lenin. Né? A moral e a ética são os pilares fundamentais da cultura ocidental, né? Onde o fato é irremovível, né? E aqui, para eles, o que interessa é a narrativa, não existe fato. Qualquer fato pode ser apagado, pode ser transformado no contrário de si mesmo. Mas a base de tudo que se construiu e da democracia moderna está nisso, está nessa diferenciação. Que foi aquele confronto do Edward Coke, o juiz supremo da Inglaterra, com o rei, né, que queria os poderes dos absolutistas do continente, o James I, se confrontaram lá e o Edward Coke disse para ele: o senhor é o mais alto e o mais poderoso dos homens, but you are under God and under the law. Por que esse under God? O que significava esse under God? Isso. O que aconteceu pertence a Deus, é imutável, existe. Tá certo? Não pode ser alterado, não pode prevalecer a sua narrativa. O fato é de onde tudo parte. Né? O direito, né, isso é que estabelece a linha divisória, né, entre o pensamento e a ação. Né? O fato é aquilo que você pode conferir, né, pela ação, pelo resultado que ele produz. O pensamento, você pode desafiar ele de qualquer jeito, você nunca vai conseguir provar. Então, isso justifica a tortura, né, que é o que eles estão fazendo com esse Cid, com o Bolsonaro, com todo mundo. O direito e o Estado de Direito, né, se apoiam nessa ordem da hierarquia, nesse arranjo. Né?
A justiça põe o pensamento livre e a ação regulada pelo direito do próximo. É o limite para a ação, é o direito do próximo. Tudo que está para baixo disso está livre. E o pensamento, então, esse não tem limite nenhum para ele. E compõe essa base o quê? A propriedade privada, que é aquela que você conquistou com o seu suor. Então, isso é ação, né? Isso é o que você construiu, isso é aferível na realidade, né? Versus o arbítrio do rei, né? Que pode tomar o que ele quiser de quem ele quiser, na hora que ele quiser. Então, o direito de propriedade põe um limite para a ação do rei. E daí vem a ideia do capitalismo, que se baseia no contrato e na segurança jurídica, que é o que é aquilo. Se você estiver dentro da regra, vamos fazer aqui uma regra entre nós. Todo mundo está de acordo com essa regra? Todo mundo está de acordo. Se você estiver dentro dessa regra, ninguém pode tocar em você. Isso é o Estado de Direito, contra a exposição permanente que ficou a humanidade inteira durante milênios, né, à vontade do rei. Se ele acordasse de mau humor, podia mandar cortar a tua cabeça. O Estado de Direito é isso, só, né? Não é outra coisa. Então, gente, essa base qualquer ser humano compreende. Você não precisa passar 20 anos na universidade para entender isso. É lógico, né? Isso é o senso comum, né? Isso todo mundo consegue entender, faz sentido, né? Então, como isso é a base da democracia, né, para uma humanidade que vinha de milênios e milênios de terror, de viver sob um Estado terrorista, né, um rei absoluto, né, que podia tudo, né, que era dono de todos os meios de produção, né, e podia te impedir de trabalhar, até nem que fosse por uma porcaria, né, isso se tornou o sonho de consumo da humanidade inteira. E o lado de lá, né, aquela gente que só pensa no poder, né, e o poder sempre se pensa absoluto, né, ele só se realiza plenamente para esse tipo de doente quando ele for absoluto. Né. Esses caras, né, inventaram essa utopia socialista como uma ferramenta para reconstituir o poder absoluto no momento que a Revolução Democrática estava decolando no planeta inteiro. Então, vieram com essa coisa. Mas a utopia, né, do trabalhador sem patrão, da igualdade, não sei o quê, morreu na primeira experiência do socialismo real. Acabou naquela tragédia gigantesca que foi a União Soviética e todos aqueles massacres que se seguiram, aonde o socialismo chegava. Então, gente, o socialismo não sobrevive à sua própria história. A democracia, ao contrário, foi universalmente adotada como meta, porque tinha o desempenho para mostrar a diferença. Você tinha aquela Europa acostumada a ser chicoteada pelo rei, a ser serva do rei, né? E você tinha aquela coisa nova surgindo lá, com aquele desempenho brilhante, fulminante. A liberdade, né? Todo mundo ganhando, todo mundo subindo na vida, né? Pelo seu próprio esforço, sem ter que puxar o saco de ninguém. Então, esse pessoal logo entendeu que a democracia só pode ser destruída por dentro. E para destruir ela por dentro, você tem que induzir a democracia ao suicídio. Uma força que venha de fora, pelo convencimento, não entra. Não entra. E para entrar essa coisa, induzir a democracia ao suicídio, você só consegue mediante uma trapaça. E essa trapaça é aquela que foi arquitetada pelo Gramsci. Você tem que ocupar todas as fontes de difusão do pensamento, que são o quê?
a academia, as escolas, as universidades, a igreja, né, as artes e o jornalismo, né, e destruir, a partir dessas bases, a ideia de verdade, a própria ideia de verdade. Não existe mais verdade. É isso que nós estamos vivendo. Destruir o senso comum, quer dizer, aquela confiança que você tem, que todo ser humano tem, né, no seu próprio critério de processamento. Você sabe o que é justo e o que é injusto, né, desde de antes de você começar a falar. O bebê não admite que tomem aquilo que é dele, né? O animal não admite isso. Então, essa é a coisa que precisa ser destruída, né, com esse discurso que nós estamos aí, que jogam para cima da gente. Não existe nenhuma sofisticação nessa coisa da ausência de verdade gramsciana, que vem toda envolta em complicações filosóficas. Tal. Os reizinhos de botequim lá de trás, de qualquer aldeiazinha primitiva, faziam isso. Essa mesma coisa. Né? Punham o dogma, que é a lei deles. Eu sou um enviado de Deus, né? O meu poder vem diretamente de Deus, né? E, portanto, quem for contra é um aliado do diabo, né? E eu posso botar você na fogueira, posso te destroçar. Tal. Então, a versão tem que ficar acima do fato, né? O fim da propriedade privada é um must, tem que acontecer. Então, todo tipo de... Não, a propriedade agora tem um sentido social, um monte de empulhação e de mentira para relativizar aquele fato simples, né? Eu plantei, eu tenho o direito de colher. Se eu quiser distribuir isso para alguém que eu veja necessitado, eu posso fazer isso, mas ninguém pode me obrigar a isso, porque obrigou a primeira beirada, né, o resto vai de dentada em dentada. Né? Isso tudo nós estamos todos vivendo, cara. O arbítrio permanente versus o Estado de Direito, né, que se caracteriza por isso. Se eu estou dentro da regra, eu sou intocável. Ninguém pode pôr a mão em mim, nem o rei. Né? E, portanto, a regra tem que ser clara. Então, outra forma de destruir tudo isso que eles inventaram é isso. Faz 4.000 leis por semana, né, e ninguém mais sabe o que é, qual é a regra. Né? E o que move essa gente? O mesmo de sempre, o poder absoluto, né, que se baseia, se realiza em que momento? Né? No momento que existe um só proprietário de todos os meios de produção. O rei era o dono da terra, que era o único meio de produção, até as democracias criarem as indústrias e o resto. E o que ele fazia? Ele distribuía pedaços dessa ferramenta, que era a terra, né, para os seus barões, né, que hoje são os chamados oligarcas, os campeões nacionais do Lula, né, que devolvem o favor controlando a população pela distribuição do direito de trabalhar como um privilégio exclusivo de quem se comporta bem em relação ao chefe, né, ao dono da cocada. Né? Porque se você falar qualquer coisa que ele não goste, o Alexandre de Moraes vem e tira você da rede social, desmonetiza você. Né? E você, fora da rede social, você não consegue mais trabalhar. Entendeu? Isso é a recomposição da monarquia absolutista. Nada mais, nada menos que isso. Né? Então, desde sempre, gente, a alternativa é uma só. Né? Ou você tem democracia de verdade, né? Ou você tem isso. Você cai de volta para a monarquia absolutista. Não existe outra alternativa.
Não existe terceira via. É uma coisa ou a outra. É isso aí.